Eu sou mineiro, nascido e criado em Belo Horizonte. Nascido e criado em Belo Horizonte. E quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho do meu chamado e trazer uma reflexão na palavra de Deus, amém? Amém. Mas eu nasci em um lar cristão, família cristã, desde muito novo, acostumado com ir à igreja, estar na igreja. Eu sempre me vi não como filho de crente, o que acontece, né? Filho de crente não é necessariamente crente, né, gente? Precisa se converter, precisa entender que é pecador, que necessita de um Salvador, entregar a vida ao Senhor. E desde criança eu sempre me vi assim. E desde muito novo atuante na igreja, atuante nos ministérios, estava presente em tudo, até em reunião de mulheres eu estava lá para ajudar. Mas, desde muito novo, minha mãe dizia: filho, acho que você vai ser missionário. Eu falava: não, eu não vou ser missionário, jamais. Ela falava: filho, acho que você não vai morar aqui muito tempo. Para onde que eu vou? Por que eu saí de Minas Gerais, né? Nunca. E vivi a minha vida normal. Eu estudei, me formei, fui fazer faculdade de educação física, me formei, comecei a trabalhar na área. E em setembro de 2023, uma missionária do Projeto Amazônia, que é o projeto que hoje eu faço parte, ela esteve na minha igreja. Setembro é mês de promoção de missões. Os missionários geralmente vão nas igrejas para falar sobre os projetos missionários, né? E essa missionária então esteve na minha igreja. Ela e o marido eram dentistas em São Paulo, tinham consultórios e tal. Eles fizeram uma viagem missionária no barco Amazônia, no barco missionário, perdão, não sei se os irmãos já ouviram falar. Esse barco ele leva com paixão e graça às comunidades ribeirinhas, aos ribeirinhos. Ele leva médicos, dentistas, e aí passa o dia na comunidade ofertando atendimento médico, atendimento odontológico, às vezes psicológico, enfim. E aí ela contando a experiência dela, ela falava que quando eles foram a primeira vez, eles voltaram e o coração deles ficou lá. E aí eles voltaram nessa mesma viagem mais 6 ou 7 vezes, até que o Senhor os chamou para viver missões em tempo integral. Eles largaram tudo que tinha em São Paulo e foram para lá, e ela começou a falar dos ribeirinhos, do povo, e quando ela falava, meu coração ardia de um jeito que nunca havia ardido antes. Dentro de mim, aquela coisa muito forte: eu preciso ir, eu já não me aguentava. Ela então anunciou o acampamento Radical Amazônia. Quando ela anunciou o acampamento Radical Amazônia, as minhas férias já estavam marcadas para janeiro. Eu queria muito fazer alguma viagem para descansar mesmo. Há muito tempo não tirava férias, naquela correria de faculdade, já formei, comecei a trabalhar, então ia mesmo descansar. E naquela época a minha saída da empresa que eu trabalhava estava certa. Eu tiraria férias em janeiro e não voltaria a trabalhar lá. E quando ela anunciou o acampamento Radical Amazônia, a minha decisão foi na hora, né? Maravilhoso. Então a minha viagem das férias vai ser o acampamento missionário. Glória a Deus. Comecei a me preparar para ir. Houveram algumas dificuldades no meio do caminho. Achei que não conseguiria ir. Eu consegui pagar a inscrição do acampamento e comprar a passagem de volta de Manaus para Minas, mas não tinha passagem de ida. E é aquela dificuldade. O Senhor abriu as portas, eu ganhei a passagem de ida. Os irmãos da minha igreja ofertaram na minha vida para que eu tivesse condição de ir, e o Senhor proveu tudo o que era necessário. E eu fui para esse acampamento sem entender o porquê de Deus estar me levando ali, sem entender o que Deus tinha para mim, o que Deus queria de mim, por que Ele estava me levando em um acampamento na Amazônia, um lugar que eu jamais havia imaginado colocar o pé lá. Nunca tinha pensado na vida. E foi a minha primeira viagem sozinha, a minha primeira viagem de avião. Foi tudo muito novo, tudo foi uma experiência. A chegada no acampamento já foi bem difícil, porque estava naquele tempo, um período de seca, os rios haviam baixado muito. Eles buscaram a gente no aeroporto, de ônibus até o porto. Do porto a gente entrou num barco, algumas pessoas no barco, outras pessoas na lancha. Só que a gente chegava em uma área de Manaus, descendo do Rio Negro, chegava em uma área que tinha que atravessar um igarapé que estava muito seco, o barco não passava.
Então a gente desceu ali na areia, atravessou a pé para do outro lado as embarcações menores, irem pegando as pessoas e levando até o acampamento. Só que isso eram 160 acampantes, 40 missionários, mais comida, mais malas, mais colchões, e foi uma logística absurda que a gente conseguiu sentar para jantar. Já eram 11 horas da noite, quando a gente conseguiu chegar todo mundo onde era o acampamento e sentar para jantar, sendo que a gente chegou naquela praia umas 4 horas da tarde. Então, de 4 da tarde até 11 da noite, o pessoal indo aos poucos, carregando coisa, e foi bem assim, foi muito bom. Isso tudo já foi o início de uma experiência muito marcante. No dia seguinte, o primeiro dia de pregações no acampamento, o pastor Rafael da Cristolândia do Rio, dali do Rio, foi pregar e ele começou a falar sobre o que alguém tem que ser ou ter para ser um missionário. E ele pregava com tanta paixão, sabe quando a pessoa de fato tem paixão pelo que ela faz. Ele ia pregando e inserindo testemunhos pessoais da experiência dele de campo missionário durante a pregação, ia trazendo ali, baseado na Bíblia e na experiência dele, características de missionários. E aí o Senhor foi trazendo uma convicção muito forte de que de fato o Senhor tinha um chamado, uma vocação missionária para mim, ao ponto que uma menina que estava do meu lado me cutucou e falou: o pastor Rafael está pregando chorando. Eu já estava aqui também, me acabando de chorar enquanto ele pregava. Mas, ao fim da pregação, ele fez um apelo. Quem estava sentindo no coração o chamado missionário de fato, que se colocasse de pé, que fosse até a frente, que eles orariam. Eu fui ali na frente, me ajoelhei, e naquele momento, apesar de ter vivido toda a minha vida como cristão, naquele momento eu me entreguei de fato ao Senhor. Amém. Eu entreguei ao Senhor a minha vida, o meu coração. Falei com o Senhor: Senhor, eu entrego tudo ao Senhor, eu entrego meu diploma, a minha profissão ao Senhor, e se tiver que rasgar o meu diploma para te servir, amém, eu te entrego. E nesse momento vem uma alegria muito grande, uma gratidão muito grande, ao mesmo tempo um temor muito grande. Não sabia o que viria daí para frente, e o meu coração estava aquele sentimento de amém, glória a Deus, eu sou chamado pelo Senhor para ser missionário. E agora? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? E eu comecei a buscar isso. No dia seguinte, uma moça que eu havia conhecido no aeroporto me chama e fala: você viu o que o pastor Rafael falou da sua profissão? Eu falei: não. Aí ela me levou, o pastor Rafael sentado na mesa do refeitório, ela falou: pastor Rafael, o que você falou de quem faz a educação física? Eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu sou formado em educação física. O pastor Rafael falou: toda vez que me perguntam qual curso fazer para o campo missionário, eu indico a educação física. A educação física é a única profissão que entra em qualquer país do mundo. Os países mais fechados, onde médicos às vezes não entram, o profissional de educação física brasileiro entra. E aí, naquele momento, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma memória de eu orando. E desde muito novo, os momentos de vigília, momentos de oração, eu me ajoelhava, eu chorava na presença do Senhor, clamando a Ele que não me deixasse viver a minha vontade, mas que fizesse na minha vida a vontade de Deus. E o Senhor trouxe isso à minha memória e me disse muito claramente: está vendo, filho, mesmo quando você achou que não era a minha vontade que você estava vivendo, era a minha vontade que você estava vivendo. Quando eu fui cursar a educação física, eu lembro que na época eu ainda tinha muita dúvida do que fazer, né? E a educação física, a escolha foi meio que: se não for educação física, não vai ser nenhuma outra, então vou fazer essa aqui mesmo. E durante o curso eu gostei muito, eu gosto muito da minha profissão, tenho usado a minha profissão no campo missionário, tem sido bênção. Mas, naquele momento do acampamento, foi de fato um divisor de águas. De fato, eu tomei a decisão de viver para Deus, de viver por Deus, de viver para a glória de Deus. Ao longo do acampamento eu fui buscando no Senhor o que Ele queria de mim a partir desse chamado, né? E o Senhor foi trazendo ao meu coração que de fato o que Ele tinha para mim era viver no campo missionário em tempo integral,
ali no Projeto Amazônia. E quando eu voltei do acampamento, eu sentei uma quarta-feira à noite, sentei com os meus pais, a gente jantou junto, eu contei toda a experiência do acampamento e já falei, em junho eu estou voltando para ficar. Foi aquele choque, né? A minha mãe, que sempre soube, o Espírito Santo revelou a ela de alguma maneira, ela sempre soube que eu seria missionário, ela teve aquele choque, falou, filho, eu sabia que você ia, mas não sabia que você ia tão rápido. E para o meu pai foi realmente um choque, ele teve dificuldade de aceitar, toda vez que tocava no assunto, o rosto ficava vermelho, ele tentava disfarçar, as lágrimas escorriam. O Senhor foi trabalhando no coração dele, trazendo paz. Em janeiro foi o acampamento, em junho abri a turma de missionários, e em junho eu fui para viver missões em tempo integral. Eu sou membro da Igreja da Família em Aranvez, uma igreja batista lá em BH. Fui enviado por essa igreja, sou missionário através da Junta de Missões Nacionais, que é da Convenção Batista, e atuo no Projeto Amazônia. O Projeto Amazônia é um guarda-chuva com vários outros projetos na região norte. Então nós temos o barco missionário, que leva compaixão e graça, nós temos o projeto Novo Sorriso, que atua justamente nessa área, juntamente com o barco missionário, levando atendimento médico e odontológico aos ribeirinhos. E eu sou o Radical Amazônia. Radical Amazônia é um missionário que vai para viver na comunidade ribeirinha e plantar a igreja, iniciar uma igreja do zero. Então, eu fui para o campo missionário e nós passamos 2 meses de imersão para aprender sobre a cultura, os costumes, a alimentação, as palavras diferentes, os costumes, as expressões. E aí, desses 2 meses, nós ficamos no CFMA, Centro de Formação de Missionários da Amazônia, 2 meses em isolamento ali, aprendendo, né, sobre tudo em um campo transcultural, uma cultura diferente, tudo muito diferente. Aí a expressão que o pastor usa é que no treinamento nós vamos do ticado do peixe à teologia, do remo aos cultos. Então, desde a alimentação, a cultura, os costumes, as expressões, até a parte teológica de plantação de igreja, tudo nós aprendemos nesse treinamento. Temos até instruções de sobrevivência na selva, já que vamos viver de fato na região de floresta amazônica. E, meus irmãos, como é bom viver para Deus e por Deus, viver de fato na dependência do Senhor. Eu nunca havia vivido uma profundidade no relacionamento com Deus como eu vivi no campo missionário. Ao fim daqueles 2 meses de treinamento foram definidas as duplas. Os missionários são enviados para o campo missionário em duplas, e eu fui enviado junto com um rapaz que chama Davi para uma comunidade que já havia se tornado um distrito, mais ou menos 3.000 habitantes, chamado Axinim, no Rio Madeira. Não sei se os irmãos já ouviram falar do Rio Madeira, é um dos maiores rios da América do Sul. E trabalhamos naquele campo juntos durante mais ou menos 1 ano e 3 meses. Quando chegamos lá, o trabalho missionário batista lá havia parado há cerca de 1 ano e meio, a igreja havia ficado fechada todo esse tempo, e nós reiniciamos aquele trabalho como que do zero. E o Senhor foi acrescentando principalmente crianças, muitas crianças. Nós começamos a fazer o culto das crianças e no início aparecia 5, 6. Quando a gente se deu conta, a gente tinha todos os sábados à tarde, por volta de 25 a 30 crianças. Amém. Eu e mais um jovem juntos para dar conta daquela criançada. A gente ficava com tempo de ficar doido. A gente pediu conselhos para uma missionária que deu aula de ministério infantil no nosso treinamento. Ela nos ajudou a organizar, a estruturar a nossa programação para que tivesse regras, disciplina, para que fosse uma coisa organizada, mas que não deixasse de ser, de acrescentar de fato a palavra de Deus na vida daquelas crianças, e que não fosse também algo chato, que fosse divertido. Então, nós reuníamos ali aquelas crianças, nós tínhamos um momento de oração, um momento de louvor, com músicas
adequadas para a idade delas, e a gente dançar junto com elas, contávamos uma história bíblica, mas não contar por contar, contávamos algo que fosse prático e aplicável na vida delas, na linguagem delas, que realmente trouxesse para elas as boas novas do Evangelho. Tínhamos um momento missionário em que orávamos com as crianças por outras regiões, por outras cidades, outros estados, outros países, para que Deus alcançasse. E ao final de tudo nós tínhamos merenda com as crianças e brincadeiras. E, meus irmãos, como foi bom aquele tempo, como foi bom viver esse momento no campo missionário, como foi bom ver aquelas crianças tendo um comportamento transformado, tendo as vidas sendo mudadas, ver as crianças sendo missionárias e trazendo outras crianças para a igreja. Chegou um momento em que eu e o Davi já quase não convidávamos novas crianças, porque as próprias crianças traziam outras crianças, e a igreja tinha muitas crianças. Isso é maravilhoso. Nós cremos, acreditamos realmente que as crianças não são a igreja de amanhã. As crianças são a igreja hoje. As crianças oram, as crianças adoram o Senhor, as crianças são pecadoras e precisam de um Salvador. As crianças são a igreja hoje. Com essa mentalidade, com esse entendimento, nós investimos na vida daquelas crianças. E um dos momentos que mais me marcou no campo missionário foi um culto de oração em que a gente preparou tudo e começou a chegar as crianças e não chegou nenhum adulto. Era uma quarta-noite, toda quarta tínhamos um culto de oração, e nesse culto especificamente não foi nenhum adulto. Nós estávamos naquele culto com umas 8 ou 9 crianças, e tinha uma mocinha que ela morava do lado da nossa casa, nossa vizinha. Ela ia em todos os cultos, ela participava de tudo. No dia a dia ela estava sempre ali no quintal do lado de casa brincando. Ela tinha quatro aninhos, agora não deve estar com 4 mais, né? Mas a Sabrina, uma mocinha muito querida, no início muito tímida, muito retraída. O ribeirinho geralmente é mais tímido, mais fechado. Aos poucos ela foi se abrindo, e uma menina muito meiga, muito doce. Nesse culto de oração, eu e o Davi éramos responsáveis por tudo, era só nós dois. Então a direção do culto, a pregação, o louvor, a gente tinha que dar conta de tudo. E a gente não tinha aquele momento do louvor, como eu gosto muito, de fechar os olhos e louvar com as mãos levantadas. E naquele momento o Davi estava tocando uma música, e eu olho para Sabrina, ela estava de olhinhos fechados, as mãos levantadas e cantando ao Senhor. Meus irmãos, como é bonito de se ver. Como é bonito de se ver. Ela não tinha esse exemplo. Ela não via a gente com os olhos fechados e a mão levantada, louvando ao Senhor, porque a gente estava sempre tendo que dar conta de tudo, e não tinha esse momento de parar e adorar a Deus de olhos fechados e mãos levantadas aos céus. Quando eu via aquilo me marcou de um jeito que é extraordinário. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre um tema hoje, à luz da palavra de Deus, que é quando você busca a Deus, o que te leva a buscar a Deus. A Sabrina, de 4 aninhos, estava ali com os olhos fechados, as mãos levantadas para os céus, adorando ao Senhor. Quando você busca a Deus, o que te leva a buscar a Deus? O que te faz fechar os olhos, erguer as suas mãos, louvar ao Senhor? Qual a sua motivação quando você busca a Deus? Quando você fecha os olhos e ora ao Senhor, quando você agradece, quando você adora, quando você louva, quando você pede, o que te leva a ir até Deus? Eu quero abrir com os irmãos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 19. Nós leremos os versículos 1 a 10. Lucas, capítulo 19, 1 a Deus. Nós vemos nas Escrituras diversos momentos, diversas pessoas e situações em que as pessoas iam até Jesus. E elas tinham sempre alguma motivação para isso. Muitas buscavam por cura pessoal, por milagre pessoal, muitas
buscavam por um milagre para outras pessoas, como os amigos que carregaram um amigo paralítico até Jesus para que ele fosse curado, pessoas pedindo para que Jesus fosse até a casa deles, porque o filho ou a filha estava doente, ou pessoas pedindo para que Jesus fosse libertar alguém que estava endemoniado, curar enfermos, enfim, muitos motivos. E aí nós vemos em Lucas 19 a história de Zaqueu. Eu quero ler com os irmãos os versículos 1 a 10 que dizem o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a queixar. E ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Meus irmãos, uma história muito conhecida, muito bonita, uma história que eu gosto muito, mas muito conhecida. Geralmente a gente conta para as crianças, a gente fala sobre ela. Eu quero, à luz dessa porção da palavra de Deus, trazer algumas reflexões. Zaqueu era um cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos. Naquele tempo, o povo judeu vivia sobre a opressão do povo romano, e o povo romano tomou o poder à força, tinha um jugo de domínio sobre o povo judeu e cobrava imposto do povo judeu. Mas eles colocavam os próprios judeus para cobrar impostos dos judeus. Isso era visto como uma das piores traições possíveis. Alguém do próprio povo servindo ao povo estrangeiro, que era um povo opressor, e cobrando imposto do próprio povo. Os cobradores de impostos eram vistos como os piores dos pecadores, os piores. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Então, assim, dos piores, ele era o pior, né? Um homem que com certeza possuía muitas riquezas, um homem que a Bíblia não relata nenhuma necessidade. Zaqueu não precisava, pelo menos à luz da palavra de Deus, nós não vemos que ele precisava de cura, de milagre, de bênçãos, ele não precisava de mais riqueza. E qual era o desejo de Zaqueu, de acordo com a palavra de Jesus? Zaqueu queria ver Jesus. Simples. Enquanto muitas outras pessoas iam já atrás de Jesus, buscando por curas, buscando por milagres, buscando por bênçãos, Zaqueu queria ver Jesus. Como é maravilhoso isso! Mas você consegue imaginar alguém rico, alguém conhecido, e no caso de Zaqueu, alguém odiado pelo povo, subindo em uma árvore para ver alguém? Vocês conseguem pensar em alguma celebridade, algum famoso, subindo em uma árvore para ver alguém? É algo que chega a ser vergonhoso. Imagino que as pessoas devem ter olhado para Zaqueu em cima daquela árvore e talvez riram de Zaqueu, talvez zombaram de Zaqueu. Zaqueu não se importou. Zaqueu queria ver Jesus. E essa era a motivação que Zaqueu tinha. Ele não buscava por nenhuma outra coisa a não ser ver Jesus. E mais uma vez eu pergunto aos irmãos, quando vocês buscam a Deus, qual o interesse que vocês têm em Deus? O que leva vocês a buscar a Deus? O que vocês esperam receber de Deus? Na Bíblia nós vemos em diversos momentos, situações, histórias, as pessoas pedindo a Jesus para ir até a casa deles, para ir até eles, quando na história de Zaqueu a coisa acontece ao contrário.
Jesus é quem chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça depressa, hoje me convém hospedar em sua casa. E aí, nós vemos nessa maravilhosa história uma transformação que acontece na vida de Zaqueu. Zaqueu, que não buscava por nenhuma bênção, por nenhum milagre, ele não buscava por algo que Jesus pudesse oferecer, ele queria ver Jesus e ele recebe a maior bênção que Jesus poderia dar. O texto finalzinho termina dizendo que chegou salvação à casa de Zaqueu, o maior milagre que alguém pode receber. Zaqueu vive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Zaqueu tem a vida transformada. Não precisou de Jesus dizer: Zaqueu, se você roubou, vai lá e devolve 4 vezes mais. Não. O próprio Zaqueu se levanta e diz: Jesus, se de alguém me extorquir alguma coisa, além do que deveria cobrar, devolverei 4 vezes mais, e eu vou doar metade do que eu tenho aos pobres. Muitas das pessoas que buscavam a Deus por um milagre, receberam um milagre, buscavam a Deus por cura, receberam cura, queriam alguma bênção e receberam uma bênção. Mas se parou por aí, não valeu de nada. Do que adianta ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? Zaqueu queria ver Jesus e recebe o maior das bênçãos, o maior dos milagres, que é a salvação. Glória a Deus. E aí, voltando um pouquinho na história da Sabrina, aquela garotinha de 4 anos que estava ali com os olhinhos fechados, as mãos levantadas, adorando ao Senhor, o que leva uma criança de 4 aninhos a buscar ao Senhor? Uma criança, mesmo que precise talvez de alguma coisa, às vezes não tem essa consciência de pedir a Deus ou de buscar a Deus por uma bênção, por um milagre, por uma cura. Foi a motivação de uma garotinha de 4 anos para erguer as suas mãos e adorar a Deus daquela maneira, com um coração puro, sincero. E aí isso traz à minha memória um texto que está em Lucas 18, 16, em que as mães, os pais estavam levando as crianças até Jesus para serem abençoadas por Jesus, e os discípulos estavam impedindo para que Jesus não fosse atrapalhado pelas crianças. E Jesus declara: deixai vir a mim os pequeninos, pois dos semelhantes a estes é o reino dos céus. Durante algum tempo eu tinha dificuldade de entender isso. Como assim, dos semelhantes às crianças é o reino dos céus? Como as crianças são? O que Jesus quis dizer com isso? E naquele momento que eu vi a Sabrina de 4 aninhos adorando ao Senhor, eu entendi. Qual a motivação da Sabrina para adorar a Deus daquele jeito? Nenhuma. Era simplesmente por quem Deus é, o Criador de todo o universo, o Todo-Poderoso, o seu Criador, não só criou, mas sustenta e governa todo o universo. Tudo que existe só existe porque Deus criou, e tudo só continua a existir porque Deus sustenta, e tudo o que acontece está debaixo do governo de Deus. Amém. Nada acontece sem a permissão dele. Glória a Deus. E isso é motivo mais do que suficiente para buscar a Deus, para adorar a Deus, para ter um coração cheio de gratidão a Deus. Nesse momento eu quero de fato desafiar os irmãos a ter uma postura de humildade como a de Zaqueu, como a da Sabrina diante de Deus. Na nossa caminhada com Deus, de fato é muito fácil a gente se perder nos nossos próprios interesses. Porque eu preciso da faculdade, eu preciso do inglês, eu preciso do trabalho, eu preciso de dinheiro, eu preciso isso, e pede, e aí? Mesmo que a gente receba tudo o que pediu, se a gente não receber o próprio Deus, não valeu de nada. Dos semelhantes às crianças é o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que buscam a Deus sem um interesse que não seja o próprio Deus. Não sei se vocês
conhecem, já tiveram, têm algum amigo interesseiro que só chega para pedir. Quando liga, manda mensagem ou aparece, você já sabe, vai pedir alguma coisa. Que chato, né? Aquele amigo que só aparece quando precisa de dinheiro emprestado, precisa de carona, precisa de um carro emprestado ou de qualquer outra coisa que seja, mas só aparece para pedir. Como é chato um amigo assim, né? Eu não gosto muito não. E tento não ser esse amigo, ninguém merece, né, gente? Mas às vezes nós nos comportamos assim com Deus. Será que quando chegamos até Deus em oração, Deus poderia se sentir assim? Nossa, já vem pedir de novo, só aparece para pedir. Como é triste se Deus olha para nós e pudesse pensar isso de nós. Nossa, olha lá, está ajoelhando para orar, vai pedir alguma coisa, com certeza, só vem para pedir. Não agradece, não adora, mas deve estar precisando de alguma coisa. Como é triste quando a gente só vai até Deus quando está doente, quando está enfermo, quando está padecendo necessidade, e só aparece diante de Deus para pedir. Eu desafio os irmãos a desenvolver uma postura diferente diante de Deus, em que a gente aprenda a ir até Deus para buscar por Ele. Como é maravilhoso desenvolver a profundidade no relacionamento com Deus. Como é maravilhoso o privilégio de poder conhecer a esse Deus Criador dos céus e da terra. Como é maravilhoso adorá-lo, buscar a Ele sem um interesse que não seja o próprio Deus. E eu não estou dizendo que é errado pedir. Se a gente tem alguma necessidade, é claro que nós temos que ir até Deus. É para Ele que nós pedimos, é a Ele que nós clamamos. Mas que não seja somente para isso e por isso que a gente se apresente diante de Deus. Que a gente aprenda de fato a ter um coração grato ao Senhor, a ter alegria na presença do Senhor nos momentos de oração. Que a gente aprenda de fato a buscar ao Senhor por quem Ele é e não somente pelo que Ele pode oferecer. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé, eu quero orar com vocês nesse momento. Fechem seus olhos e adorem ao Senhor, orem ao Senhor. Lembrem-se de toda a bondade de Deus e de todo o bem que Ele tem feito a vocês e agradeçam a Deus e adorem a Ele. Amém? Amém, Jesus. Sem interesse que não seja conhecer o próprio Deus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Criador. Digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Glória a Deus. Obrigado pelo privilégio de podermos Te conhecer. Amém, Nos ajude, Jesus. nos ensine a ter uma postura como crianças diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, nos ensine a buscar o Senhor sem interesse, mas querendo realmente Te conhecer e desenvolver profundidade no relacionamento com o Senhor. Amém, Que Jesus. não sejamos como o Senhor, aquele amigo interesseiro que só aparece para conversar, para orar ao Senhor quando tem alguma necessidade, mas que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, nos ensine a buscar ao Senhor por quem o Senhor é. Que o Senhor, em nome de Jesus, transforme o nosso coração para que tenhamos um coração grato ao Senhor, um coração que se alegra na presença do Senhor, um coração que busca ao Senhor todos os dias, porque o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Meus Obrigado, irmãos, muito obrigado por me Obrigado, receberem, Deus. um privilégio enorme estar aqui com vocês. Eu entrego a palavra ao pastor. Amém. Amém. Podemos aceitar, irmãos. E esse é o André. Toda vez eu tenho que fazer essa conversa aí. André é o pai. E o André, a gente teve conosco aqui em Obrigado. algumas ocasiões. E quando a sua mãe me falou, você estava indo, eu assustei. Nossa,
Você vê a criança nascer, né? Bebê, você pega no colo, você não fez, não, né? Aí, de repente, né? E eu achei interessante, quando falaram do chamado dele, porque quando ele começou a crescer, eu conversava com ele e falava assim: eu quero ser. Agora que você está usando esse? E aí ele falava que queria ser bombeiro. O sonho dele era ser bombeiro, apagar fogo. Ele está apagando fogo. Amém. Tirar as pessoas da água afogando, né? Depois, a mesma trajetória do Nai também queria ser polícia, né, meu? Claro. Aí depois ele queria ir exército? Não, né? O bombeiro já era militar. Ele queria uma engenharia. Eu cheguei a fazer um cinete, um estágio. Mas só engenharia. A terra está grande já, né? Depois pulou para a educação física. Depois desembocou lá em missões. Oh, glória a Deus. Irmãos, é muito estimulante para nós estamos aí nessa empreitada, né? Começarmos a fazer missões locais. Né? Quem não faz missão local, quando chega na missão, né, transcultural, missão lá fora, ele tem dificuldade. Porque o básico da missão é o falar, é o voltar, é saber transmitir a palavra de Deus. Então, muito feliz, tá? Muito feliz mesmo, né? Amém. E Deus foi tão bom, nos falou tantas coisas, até o companheiro dele, que é o Davi, que é o irmãozinho dele, menor também, que é Davi. Então, louvo a Deus pela sua vida. Amém. E eu creio, estou sentindo isso, que Deus nos mandou essa mensagem em um momento oportuno. Amém. Ele fica triste porque a igreja não está. Esse é um problema sempre que tem atividade no sábado, com certeza vai interferir no domingo. Precisamos corrigir isso. Prefiro que você não venha no sábado, então. Aí o organizador do sábado vai ficar lá dessa leitura, né? Então, mas é fazer esse esforço dobrado para estar lá e estar aqui. Amém. Vamos orar Orar. pelo André, né? Pelo Arthur. Amém. A minha amiga que eu me fiz. E eu consegui ter um sonho de ir lá, né? O Nai já foi 2 vezes no parque lá. Né? Nós temos um irmão missionário lá no Amazonas, aquele segundo do lado esquerdo ali, ó. Só que ele não vai lá fazer missões, ele vai trabalhar. Ele fica certo desse barco, abrir esse troço. Estão sempre lá, dando notícia. Mas o Severino, para fazer essa oração, abençoando o nosso missionário. Glória a Deus. Não sei se eu vou conseguir. Consegue. Deus está contigo. Consegue. Para quem não sabe, meu coração é missionário. Glória a Deus. Eu tive o privilégio de ir para o lugar. Desculpa. E, por acaso eu fui nomeado missionário. Oh, glória a Deus.
missionário das latinhas. Aí uma próxima vez que eu cheguei nessa igreja, uma irmã me abordou e falou: você é aquele irmão que junta latinha. Eu falei: sou, com muita honra. E toda vez que eu vejo uma latinha, irmãos, eu já penso missões. Amém. Agora eu progrediu para um pedaço de ferro, um pedaço de fio. Teve um tempo que eu fui tentado catar uma tampa de garrafa, aquela tampa de garrafa de latinha. E isso está crescendo, tio. Não sei onde vai chegar. Não sei onde vai chegar. Mas eu estou proposto. Amém. Eu estou no propósito de servir, de continuar servindo o Senhor. Amém. Quando o Arthur estava falando o que passava pela cabeça dele, eu não sabia. Isso está acontecendo comigo hoje, mas eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas o desejo do meu coração é de servir, Amém. é de servir ao Senhor. Pai Celestial, Glória a Deus. Amém, Jesus. aqui está o Arthur, Senhor. Amém, Senhor Deus. Antes de tudo, diante da tua presença, Deus. que o Senhor o conhece antes de nascer. Amém, Deus. E agora está aqui diante de nós, Amém, Jesus. enganjado literalmente na causa missionária. Em nome de Jesus, amém. E dentro do meu coração, Senhor, que causa grandiosa. Oh, Deus. Grandiosa mesmo, Deus. Amém, Deus. E tudo que eu tenho a te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Oh, Amém. Deus. é que o Senhor complete a tua obra Amém, Jesus. na vida do Arthur Complete mesmo, Deus. e na vida da igreja, na face da terra, Amém, Jesus. e na vida da IBR em Cotia. Amém, Deus. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre Amém, Jesus. o Arthur, seus propósitos, a sua família, Amém, Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Amém, Jesus. Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Vamos Senhor ficar é de o pé. nosso pastor e na nossa glórias a ti, Senhor. Nas suas orações, ore pela. Foi a partida ou foi a.